Sabe, a música, ela é muito, mas muito mais do que só arte. Ela é, na verdade, uma tecnologia biológica poderosíssima para alterar a nossa consciência. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, como essa tecnologia funciona, desde os rituais mais antigos até as pistas de dança de hoje em dia. Quem nunca sentiu isso, né? Aquele momento em que uma batida parece que ressoa lá no fundo, que te pega de um jeito, como se estivesse sintonizando alguma coisa dentro da gente. É uma sensação universal. E é exatamente aqui que a história fica fascinante. Porque essa sensação toda não é mágica, não. É um processo neurológico super real. Então, bora desvendar como é que isso funciona de verdade. Então vamos lá. O nosso cérebro, o tempo todo, está numa atividade elétrica frenética. É uma sinfonia interna. E o ritmo, a batida da música, ela funciona como a batuta de um maestro, que consegue reger essa orquestra toda. O nome técnico para isso é arrastamento neural. Pensa assim, a batida da música funciona como um marca-passo para a mente. Ela literalmente pega as nossas ondas cerebrais pela mão e as guia, mudando o nosso estado de consciência, tirando a gente do foco total e levando para um relaxamento profundo. É que o cérebro tem, digamos, marchas diferentes. No dia a dia, a gente está em beta, super alerta. O transe musical faz o contrário. Ele reduz a marcha, nos leva para alfa, que é um estado mais relax, e para teta, que é onde a criatividade e a meditação profunda realmente acontecem. E claro que já existe tecnologia para tentar induzir essa sincronia. As batidas binaurais são tipo um truque, uma ilusão de ótica para o ouvido. Mas os tons isócronos, esses vão direto ao ponto. São pulsos claros, diretos, que dão um sinal muito mais forte para o cérebro seguir. Por isso são mais eficazes. E o impacto disso é real, dá para medir. Uma estimulação na frequência θ, por exemplo, pode aumentar a atividade no hipocampo em até 22%. E o hipocampo é crucial para memória e emoção, ou seja, o ritmo mexe diretamente com o que a gente sente e lembra. Ok, a parte elétrica a gente já entendeu. Mas por que essa sincronia é tão gostosa? A resposta está na química. É que o cérebro tem uma verdadeira farmácia interna e a música sabe direitinho quais remédios receitar. Com a dopamina, é um jogo em duas etapas. Primeiro, o cérebro libera um pouco só na expectativa, sabe? Naquela ansiedade boa antes da virada da música. E aí, quando a batida finalmente cai, BUM! Vem a segunda onda, a recompensa, a euforia. É por isso que é tão viciante. Mas não é só dopamina nessa festa, não. O cérebro abre o bar todo. Libera beta-endorfina, que dá êxtase e até tira dor, ocitocina, que é o hormônio da conexão, da união com a galera, e serotonina, para dar aquela sensação de paz. É um coquetel químico completo. Só que esse coquetel todo faz mais do que só dar prazer. Ele prepara o terreno para algo muito mais profundo. Aquele momento em que a nossa sensação de eu se dissolve e a gente simplesmente some na música. Vamos ver como isso acontece. Para entender isso, a gente precisa conhecer a rede de modo padrão. Pensa nela como o narrador da sua vida. Aquela vozinha interna que fica o tempo todo lembrando quem a gente é, o que a gente fez, o que tem que fazer, a nossa história pessoal. E aí vem o ponto-chave, quando a gente se perde completamente na música, em um transe profundo. Esse narrador cala a boca. A rede se desativa. A voz do eu simplesmente desaparece. Essa citação, que vem de uma pesquisa com curandeiros tradicionais, é simplesmente perfeita. É isso, desligar esse contador de histórias é o que permite a gente esquecer de todo o resto e se fundir completamente com a música, virar uma coisa só com o som. E o mais incrível é que esse processo todo não tem nada de novo. O nosso cérebro é o mesmo há milênios, o que mudou foram as ferramentas. E isso conecta as práticas mais antigas que existem com a tecnologia de hoje. Olha só que interessante. De um lado, o tambor de um xamã, buscando a frequência θ para uma jornada espiritual. Do outro, o bumbo de uma música eletrônica, martelando em frequências ainda mais baixas para gerar uma catarse coletiva. São tecnologias diferentes para acessar o mesmíssimo sistema operacional do cérebro. A ciência já achou até uma espécie de ponto G rítmico na música eletrônica, 1,65 Hz. Isso dá umas 99 batidas por minuto. É nessa frequência que a sensação de unidade, de estar todo mundo junto na mesma vibe, fica mais forte. Beleza, mas e o que a gente faz com essa informação toda? Bom, a gente pode usar esse conhecimento para deliberadamente hackear nossa própria mente e entrar em estados mentais super produtivos. O nome técnico é um pouco esquisito. Hipofrontalidade transitória. Mas a ideia é bem simples. É como dar férias para o chefe do cérebro, sabe?
Aquela parte que fica julgando tudo, planejando e controlando o relógio. E quando o chefe sai de férias, a mágica acontece. O crítico interno se cala e a criatividade flui sem barreiras. A noção de tempo se dissolve, horas parecem minutos, e tudo acontece sem esforço. Exatamente, essa é a base neurológica do famoso estado de fluxo. E os benefícios não são só um barato de momento, viu? O negócio pode ter efeito a longo prazo. Certas batidas rítmicas já mostraram que podem aumentar em até 28% os níveis de uma proteína que funciona como um adubo para o cérebro, ajudando a criar novas conexões. Isso, claro, abre um leque gigantesco de possibilidades terapêuticas. Desde ajudar na reabilitação de pacientes com AVC ou Parkinson, até ser uma ferramenta para acessar e processar traumas, ou simplesmente para estimular o bem-estar e a criatividade. No fim, fica essa reflexão. Se a gente passa a entender a música não só como arte, mas como uma ferramenta de engenharia da consciência, uma tecnologia de verdade, a pergunta que fica é: o que é que a gente vai construir com ela daqui para frente?